Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar, o assunto não é muito bom, mas vai te deixar informado e bem a par de tudo que nós vamos estar conversando com você, para que você possa, de certa maneira, se precaver. Nós vamos falar hoje sobre estupro de vulnerável, que infelizmente os casos têm aumentado. Hoje, para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o conselheiro tutelar Franco Rocha. Seja muito bem-vindo, Franco, ao Entrevistas DPE. Agradeço o convite mais uma vez. Realmente é importante que haja mais informações para que a população possa contribuir fazendo as denúncias, né? E eu me chamo Franco Rocha, estou no Conselho Tutelar já há mais de 13 anos. E já atendi mais de 5 mil casos durante esse tempo inteiro. Com relação ao tema de hoje, esse crime, o estupro de vulnerável, lamentavelmente, nos últimos 8 anos, tem aumentado num ritmo muito assustador, preocupante. A quantidade de denúncias tem chegado praticamente toda semana, né? São diversos casos. Que triste, é preocupante, né? A gente como pai e mãe se preocupa demais. Então essa nossa conversa vai te servir de orientação e para que de certo modo você fique em alerta e também possa se precaver no dia a dia, porque não está fácil. São N situações, então no decorrer da nossa conversa você vai aí nos ouvindo e ficar atento às nossas informações. Franco, para nosso começo de bate-papo aqui, quais são os sinais mais comuns que indicam que uma criança ou adolescente ele pode estar sendo vítima de estupro? O Conselho Tutelar de Boa Vista ele faz um apelo muito especial aos pais e aos familiares, né, que acompanham diariamente, tem uma convivência frequente com os seus filhos, seja criança ou adolescente. Muito importante observar o comportamento, né? E que haja também, por parte do pai e da mãe, principalmente, um diálogo mais frequente com seus filhos, para que a criança ou o adolescente que esteja sendo vítima de qualquer tipo de crime com relação ao estupro de vulnerável, que eles possam se sentir seguros, né, em compartilhar, seja com a mãe ou com o pai. Por isso que é importante que se crie uma relação que tenha ampla confiança, né? Onde a criança se sinta super à vontade para compartilhar, mesmo que ela esteja sendo ameaçada. A gente sabe que na maioria das vezes, quando o pedófilo ou estuprador passa a cometer esse crime tão brutal, tão cruel, tão desumano contra uma criança ou contra um adolescente, ele faz ameaças, às vezes até de morte, contra os pais ou contra a própria criança, se caso vier a relatar, né? Venha a falar para os responsáveis. Mas é importante observar o comportamento da criança, né? O seu estado emocional, porque só os pais que têm essa vivência bem próxima sabem como é que funciona o psicológico, né? As atitudes, o comportamento dos seus filhos. Então, se houver qualquer mudança nesse sentido aí, é importante que os pais possam de imediato intervir, né, chamando a criança para conversar, né, e garantir para essa criança que tudo que ela vier a falar, né, os pais vão dar toda a credibilidade, vão ser tomadas todas as medidas para proteger essa criança. É muito importante essa conversa mesmo, como você fala, como você lida todos os dias, né? A importância da conversa da família para que essa criança ou esse adolescente possa ter a confiança de chegar para os pais e falar o que está acontecendo. Realmente é um caso muito preocupante. E como o Conselho Tutelar é informado sobre os casos de estupro de vulnerável? O Conselho Tutelar, como é um órgão que representa a sociedade, né, nós funcionamos 24 horas, geralmente o atendimento presencial é de 8 da manhã até as 12, à tarde é de 14 horas até às 18 horas. Mas nós temos um conselheiro de plantão, 24 horas, para receber as denúncias, né? Então, qualquer cidadão
qualquer pessoa pode fazer as denúncias. Nós recebemos denúncias frequentemente anônimas, a gente encoraja que cada cidadão possa fazer a denúncia. É um ato de cidadania, é um ato de amor, né? Um ato de responsabilidade também. E nós sabemos quando se trata de proteger as nossas crianças em situação de vulnerabilidade, situação de violência, violação dos seus direitos, a sociedade, de um modo geral, tem esse compromisso. Um dever, até um dever de consciência também, é um ato de amor, né? Então, as denúncias elas são fundamentais. Nós recebemos denúncias também por parte das escolas, né? Por parte também dos hospitais, dos postos de saúde. Tem também uma série de denúncias que chega através do Disque 100. Qualquer pessoa pode instalar no seu telefone Disque 100, que funciona 24 horas também. Eles repassam para o conselho imediatamente. Funciona lá em Brasília, inclusive. Atende o Brasil inteiro. Cada conselho tutelar, nós temos 3 aqui em Boa Vista. Cada conselho tem o seu telefone. E funciona 24 horas também. Então, com relação às denúncias, a gente recebe por esses meios, né? Franco, essas denúncias chegando, quais são os primeiros passos ao receber essas denúncias? Qual é a abordagem com as vítimas? Já que se trata de um crime gravíssimo, a gente sabe que quando uma criança é vítima do estupro de vulnerável, né, esse crime terrível, a sua vida jamais vai ser a mesma de antes. Porque o seu psicológico, o seu emocional vai ficar abalado para a vida inteira. E da família também. Porque o estupro de vulnerável é uma violência tão brutal, tão cruel, que o psicólogo mais eficiente do país, mesmo que ele dê toda a atenção para essa vítima, ele vai conseguir apagar as cicatrizes, né? Os traumas que vão ficar impregnados para a vida toda na alma, e comprometer toda uma história, toda uma vida que seria uma vida de muitas realizações, uma vida marcada por muito sucesso, né? Por muitas conquistas, uma vida promissora, né? Grandiosa. Por isso que nós alertamos de uma forma muito especial que a prevenção ela significa tudo. Trabalhar na prevenção é um ato de grandeza. Para evitar que aconteça esse crime tão brutal. E quando se trata de prevenção, é difícil falar isso, mas é importante que se fale, no momento que a gente vive hoje, onde a humanidade está seguindo um caminho de não ter o mínimo de respeito pelas outras pessoas, principalmente pelas crianças, né? São muitos crimes, as pessoas não têm o mínimo de temor pela lei, inclusive a branda, né? Então a gente precisa alertar que haja uma prevenção para evitar tudo isso. Com relação, quando chega uma denúncia, a gente de imediato age, a gente vai na casa da criança ou do adolescente, chama primeiramente os responsáveis, né? Se caso eles não forem os denunciados, e leva essa criança para o atendimento psicológico, de imediato, leva para registrar o BO junto com alguém da família, na Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, do NUPA, né? E para fazer todos os exames que é necessário fazer. O atendimento médico também é fundamental, seja na maternidade ou no hospital da criança. Os exames que são feitos também geralmente no IRN. Após isso, a gente aplica uma medida protetiva. Vamos dizer que essa criança esteja convivendo com um determinado parente, seja o padrasto, o tio, o próprio pai. Então, de imediato, o conselho tem que agir, retirando essa criança do ambiente onde ela está sofrendo essa violência, né? Entregando para alguém da família, onde haja uma situação de proteção. Essa retirada tem que ser feita até que chegue uma medida protetiva. A gente pede geralmente em caráter de urgência. E aqui em Boa Vista, as autoridades, o Juizado da Infância e Juventude, é muito eficiente, é muito eficaz. O próprio Ministério Público tem todo o meu agradecimento, né, reconhecimento também, pela sua atuação brilhante, efetiva, rápida, quando o Conselho requisita uma medida protetiva para uma criança, de imediato essa medida sai, não demora. Então, enquanto isso, a gente retira essa criança e entrega para algum parente. Até para evitar que a
acusado venha a amedrontar essa criança, venha a ameaçar, pedir para retirar a denúncia, né? E até cometer um ato de violência, como já aconteceu, ameaças, né? Contra determinados adolescentes aqui. Em alguns bairros já ocorreu, né? Então é necessário tirar de imediato aquele ambiente e colocar no ambiente seguro. Fazemos um relatório, encaminhamos para o Juizado da Infância, Ministério Público, Delegacia de Proteção da Criança, um relatório do psicólogo também, para que haja continuação do atendimento psicológico. E aí, rapidamente, as autoridades vão proceder na proteção dessa vítima e na punição desse suposto pedófilo, né, estuprador. Em termos de punição, você acha que a lei ela está à altura da punição? Ela é branda, ela é severa para quem comete esse tipo de crime? Como se trata de um crime extremamente grave, gravíssimo, né? A gente está falando de crianças indefesa, né? Inocente, que imagina vai vir por parte de um adulto, né? Uma crueldade tão grande, uma violência tão brutal. Então, a punição ela é muito branda. Eu quero até dizer que essa punição aqui, ela até encoraja, de uma certa maneira, os pedófilos a agirem, os estupradores. Porque ele é muito frágil. O Código Penal ele é muito benevolente. Ele é muito suave, sabe? Na hora de aplicar a lei. Porque a lei é muito branda, realmente. Por isso que eu sempre costumo dizer que 8 anos para quem comete um crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 4, 6, 7 anos, 11 anos, 15 anos, é muito pouco. É muito pouco. Pelo tamanho de brutalidade, né? E consequências que essa família e essa criança vão viver para o resto da vida. A gente sabe que a família fica destruída. É um trauma que fica para sempre. É causa um trauma para a vítima e para o restante da família. Por mais que os atendimentos psicológicos eles ajudam a pessoa a seguir a vida, mas jamais vai apagar a cicatriz da dor, da violência que aquela família, que aquela criança passou, não é verdade? Eles vão carregar para a vida inteira. Eu acho que os nossos legisladores lá em Brasília deveriam analisar bem a negligência, né, a omissão deles mesmos e não tomar medida mais rigorosa, mais efetiva. Mais severa. Mudar essa lei, criar uma lei mais pesada, mais dura, até para inibir, para desencorajar os criminosos. Quando a lei é branda, quando a lei é suave, ela encoraja a criminalidade. Então, o que ocorre? 8 anos de detenção e 15 anos é muito pouco. Ainda mais na situação que a gente vive hoje, onde o Código Penal brasileiro tem pessoas que cumprem determinada parte da pena e aí o restante vai cumprir em liberdade assistida, né? Isso. Então, tudo isso aí contribui para a criminalidade. Vamos supor que um estuprador cometeu um crime contra uma criança de 11 anos, que ele fique 15 anos, mas geralmente não fica 15 anos, porque tem a benevolência. Tem que vão dando por bom comportamento. Exatamente. Aquelas saídas que muitos não voltam, e às vezes até nessas saídas continuam a praticar o erro lá fora. Às vezes cumpre um terço da pena, né? E depois sai, fica numa situação... Comete tudo de novo. Exatamente. Porque a pena não foi o suficiente para aquela pessoa aprender que aquilo ali realmente foi um erro grave. E continua a fazer tudo de novo. Quando as autoridades não agem, tentam mudar essa lei, que já era para ter sido mudada há muito tempo, a tendência é aumentar a quantidade de crimes, né? Porque a lei realmente ela é branda demais. Você já falou aí em parceiros. Existem parceiros com outras instituições, como delegacias especializadas e serviços de saúde para atender a esses casos? Sim, aqui em Boa Vista existe a rede de proteção da criança, que inclusive eu estou no conselho, como já falei, há 13 anos, eu vejo que é uma rede muito eficiente, muito eficaz. Pelo menos é o meu ponto de vista. Nós temos a delegacia, um núcleo de proteção da criança, né, a delegacia, proteção da criança e do adolescente, que é muito eficiente. O Ministério Público também, na defesa do direito da criança e do adolescente.
juizado da infância, inclusive. Inclusive, eu quero até citar aqui o Dr. Parino, que é uma pessoa, um exemplo, né, de dedicação, de compromisso nessa lei, que além de proteger as nossas crianças. O Dr. Marcelo também, Que é mais um parceiro. também, que é uma pessoa excelente no trabalho que faz. Então, nós temos aqui também as UBS, que atendem as crianças, psicológico, crianças precisam de atendimento. Eles ligado à atendem as psicologia. famílias também ou somente a vítima? A vítima e a família. A família também sofre, né, pelo ser. Necessário também. Nós temos os CRAs aqui de Boa Vista, fazendo um trabalho brilhante também, de muita dedicação, de muito compromisso. Os CREAS também, né? Seria mais ou menos uma equipe como é que eu chamo? Interdisciplinar. Sim. Com várias ajudas, com vários parceiros, cada um na sua função ali, delegando ali, ajudando aquela vítima que passou por aquele trauma. Verdade. Isso é muito importante. Então nós temos aqui, em Boa Vista, realmente uma rede de proteção da criança e do adolescente que funciona realmente, na minha opinião, pela experiência que eu tenho. Às vezes que nós precisamos entrar em contato, isso é fundamental. Com certeza. Franco, nesses anos de experiência que você tem lidando aí com todo tipo de assunto, e infelizmente, principalmente esse que está em alta, que é o estupro de vulnerável, quais são assim, os maiores desafios que você enfrenta ao lidar com casos de estupro de vulnerável? Com relação a essa questão, geralmente são pessoas próximas da criança, que em algum momento acabaram criando um vínculo com a família, né? Acabaram despertando ali uma confiança, né? Amizade. E, de repente, o pai ou a mãe acabou se sentindo seguro de deixar a criança com aquela pessoa. Então, o maior desafio, cada vez que uma criança sofre esse crime de estupro de vulnerável, são pessoas muito próximas. Às vezes é um padrasto. Minha mãe precisa trabalhar e deixar com alguém que seria o padrasto. Às vezes, também é o próprio pai, que ocorre também. Um tio. Às vezes é um tio, né? Um vizinho, às vezes um professor. Pessoas muito próximas mesmo. Às vezes pessoas que a gente nem desconfia. Verdade. E é só meninas, meninos também. Adolescentes também, crianças também. Tanto homens como mulheres, meninos como meninas. Mas nos últimos casos que eu tenho atendido, a maior parte são meninas. São adolescentes, são meninas. Nossa. Né? Crianças. Infelizmente. Sexo feminino. Isso é muito triste. O maior desafio é esse, a gente não poder, como órgão de proteção da criança, do adolescente, da família, agir de forma para prevenir. A gente tenta fazer o máximo, a gente faz palestras nas escolas, como a SPCA está aqui, essa entrevista é muito importante porque desperta, né, na população. A gente faz um apelo também que as pessoas passem a pensar mais, a refletir mais, a tentar agir a ligar o seu alerta, a ligar o seu alerta, a passar a se precaver antes que um mal maior possa acontecer. Verdade. E tem muita gente que deixa solto, porque pensa isso não vai acontecer comigo. A gente está sujeito, quanto ser humano, está sujeito a tudo. E principalmente quando se trata dos filhos da gente, né? As crianças de hoje, a maioria de adolescentes, não vamos generalizar tudo, mas a maioria eu sei tudo, eu posso tudo, não ouve pai, não ouve mãe, os conselhos, acha que sabe tudo, se debruça no mundo só e fica aí colocando sua vida em risco. E para a gente evitar esse mal maior, hoje é ter pulso. Ter pulso e impor limites, que eu, como mãe, penso dessa forma. Inclusive, já presenciei situações. Quando eu era pequena, eu tinha uma colega de sala e era uma coisa muito triste. O pai, que era pai de 3 filhas mulheres, aquela escadinha, né? Uma mais velha do que a outra, diferença de 1 ano. Mas ele ficava sempre mais com a do meio, mas que ele já tinha cometido o estupro com as 3 filhas. E ele ameaçava a esposa para não falar nada. A esposa vivia desgostosa, calada em casa. Essa amiga se abriu comigo
E na época, a gente criança, naquele tempo ainda mais inocente ainda, mais do que os nossos hoje, sabe muito mais às vezes do que no nosso tempo aí há uns anos atrás. E na época eu não sabia o que fazer, né? Ela disse, mas tu guarda segredo, porque se a gente contar para alguém, ele vai bater na gente, ele vai fazer mal para a gente. E ele era violento. E ele sempre gostava de ficar com a filha do meio, mais ainda. Ele pegava as outras, era uma coisa triste. Ela chorava muito, ela vivia pelos cantos, a autoestima dela foi lá para baixo. E ninguém percebia. Depois, com o tempo, essa história veio à tona, a cidade inteira ficou sabendo, e eu não sei que fim tomou, porque na época eu me mudei de estado, e eu não sei no que isso deu. Depois eu reencontrei ela, quando eu retornei a Roraima, ela já estava, graças a Deus, conseguiu levar a vida dela adiante, mas com essa cicatriz horrível, né? O próprio pai. Infelizmente, quantos e quantos casos, né, Franco, acontece que você presencia aí na vida das famílias, e esse foi um que eu presenciei, muito triste, na minha infância. Nós tínhamos por volta de uns 11 anos, 11 para 12 anos, mais ou menos isso. Eu nunca esqueci isso. Se foi traumático para mim ouvir o desabafo dela quando eu era criança, imagina para ela que vivenciou. E aí eu não sei que fim deu o pai, a mãe. Sei que as meninas conseguiram viver a vida, hoje estão mães de família aí, já são, graças a Deus, mas creio que a cicatriz ficou, como na vida de muitos, né? E assim, como as pessoas, de modo geral, elas podem colaborar com o trabalho do Conselho Tutelar? A relação a essa situação em que nós estamos vivendo aqui em Boa Vista, onde está sendo uma série de denúncias chegando com muita frequência, né? Onde as nossas crianças estão sendo vítimas desse crime tão terrível, que é o estupro vulnerável. Então, a população ela tem um papel importantíssimo para prevenir, que a gente sempre fala que a prevenção significa tudo. Eu acredito que a palavra-chave, a palavra pode definir de forma mais eficaz a prevenção é não oportunizar que as crianças fiquem em determinado momento, em determinada ocasião, com determinadas pessoas. Mesmo que seja pessoa que você confie. Mas quando se trata de proteger as nossas crianças, é necessário, às vezes, desconfiar da própria sombra, até como ato de proteção, como ato de prevenção. Então, em muitos casos, há uma oportunização por parte do pai, da mãe ou de outra pessoa que é responsável por essas crianças ou por esses adolescentes que se tornam vítimas desses pedófilos. Né? É não oportunizar. Realmente é desconfiar, não facilitar. Já que, às vezes, o próprio pai comete esse crime tão brutal. Imagina de fora. Às vezes um padrasto também. A gente sabe que a responsabilidade do pai, da mãe, da família, e até do padrasto também, né, é de proteger aquela criança. Proteger para que não haja uma situação dessa. Que não se coloque uma criança numa situação de vulnerabilidade, situação de risco. Então, o que nós pedimos encarecidamente? Que os pais possam agir antes que aconteça o pior, não oportunizando. A criança ela tem que ficar ali no seu familiar, no ambiente familiar, de forma protegida. Então, não facilitem, não deixe seus filhos com pessoas que podem, de forma potencial, se revelar um pedófilo ou um estuprador. Aquela questão que acontece muito, ocorre muito. Para a gente que tem muitos conhecidos com crianças, tem muitas crianças na família, tem aquela festinha infantil, não deixa teu filho aqui, pega tal hora, vai estar bem cuidado. Eu nunca confiei. O que você acha disso, Fran? Fala pra gente. Eu acho que uma maneira também eficiente de prevenção é os pais terem esse diálogo, como eu já falei com seus filhos, e orientar para que se alguém se aproximar de uma criança, que a criança imediatamente se afaste dessa pessoa e fale para o pai ou para a mãe. Então, acho que os pais têm que explicar de forma muito cautelosa para os filhos o que é que significa
essa situação do qual elas podem se encontrar diante do pedófilo, né? Elas possam agir de imediato, saindo de perto, chamando o pai, chamando a mãe, pedindo socorro. Porque às vezes a criança não tem a devida orientação. Como eu já falei, criar um filho ou uma filha é um ato de amor, um ato de responsabilidade. A informação ela é fundamental. Explicar para os filhos o que é que significa aquela determinada atitude, né? Que pode ser caracterizada como um ato libidinoso, pode ser caracterizada como estupro vulnerável. A gravidade daquilo, né? Que ninguém pode tocar em determinadas partes do corpinho de uma criança ou de um adolescente, né? Sempre está orientando. Orientar. Essa comunicação com os filhos é fundamental. Eu acho que quando os pais desenvolvem essa comunicação e preparam seus filhos para se precaver, para se prevenir, né? E para denunciar o momento que ocorrer por parte desses pedófilos, né? Uma abordagem, isso é essencial, que as crianças possam entender o que é o significado disso, cada um desses atos criminosos. Parte dos pedófilos. Então, eu acho que o diálogo com seus filhos ele é fundamental. Só uma pergunta que você fez, você poderia repetir novamente? As crianças saem sob a responsabilidade de outros. Os pais devem confiar totalmente? Eu acredito que na atual circunstância que nós vivemos ultimamente, é necessário desconfiar em determinadas situações, até como eu já falei, como medida de prevenção. Às vezes você confia demais, facilita demais e acaba colocando seu filho ou sua filha numa situação de risco, numa situação de perigo, né? E como aquela oportunizando. Se você não pode confiar muitas vezes nem no que está em casa, que dirá no de fora. Eu nunca gostei dessa situação, inclusive eu tenho um filho mais novo. Ele tinha a mania de quando chegava alguém batendo palma lá fora, batendo no portão, ele queria abrir o portão. Eu falei, não faça isso, você não sabe quem está lá fora. Pode ser uma pessoa perigosa, uma pessoa desconhecida, leva você. E ele ficou interessante que ele começou a me fazer perguntas também. E mamãe, para que ele queria me levar? Se eu quis chegar aos finalmente da conversa, ele era muito novo para entender e na hora eu não tinha me preparado para perguntar para ele, para falar, orientar daquela forma em que eu poderia adequar a linguagem de uma criança, né? Não chegar assim tão... nem maturidade para saber sobre isso ele tinha. Aí eu peguei e falei assim, não, é porque tem gente que pega criança e vende para outra pessoa levar para fora, para adotar, faz maldade com a criança, só por ser mal, faz maldade. Tem gente assim no mundo. Então você não pode abrir a porta para qualquer um, você não pode conversar com um estranho, sempre que baterem na porta. Então com essa orientação já virou rotina, ele já não vai mais. Alguém me chama lá fora, ele, mãe, tem alguém chamando, e aí eu vou lá. Não vá, não abra a porta para ninguém. Até porque teve um período de muita gente passar na porta pedindo ajuda. Poderia ser pessoas do bem, poderia não ser. A gente não pode generalizar tudo, mas é como você disse, é manter o alerta ligado, é uma forma de se prevenir. Não é que a gente vai desconfiar de todo mundo, mas é uma forma de prevenir. Eu, como mãe, penso dessa forma. Uma maneira de assegurar os meus filhos, assim também como as mães que estão nos ouvindo, elas liguem mesmo o seu alerta, o seu desconfiômetro. Os nossos filhos são preciosos. Deus deve ter se perder. Ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então a gente pode evitar isso, não é verdade, Fran? Evitar males maiores, se precavendo, desconfiando, evitando. Todo cuidado é pouco. Realmente, o pai e a mãe que convivem diretamente com seus filhos, né? Eles têm uma intimidade na hora de conversar determinados assuntos, sabe como funciona a psicologia dos filhos também, como falar de determinada forma, de um determinado assunto que para mim ou para você seria delicado, seria difícil de abordar. Então, já que o pai tem essa intimidade com a mãe, saber se expressar, que eles possam aproveitar e dialogar, começar a explicar o que significa toda essa violência que está ocorrendo, né? E como prevenir, como evitar. Para que a criança possa ter um conceito, por mínimo que seja, que a gente sabe que a faixa etária de cada criança, você tem que tratar cada assunto de acordo com a faixa etária. Né? Isso. De forma que a criança possa entender.
de forma que não possa também causar uma situação de constrangimento, né? Isso, exatamente. Mas é importante que os pais desenvolvam esse diálogo, explicando para os seus filhos o risco que eles correm a partir do momento que acabam ficando numa situação com ele, com essa criança e um pedófilo, né, a sós. Isso, essa criança corre, esse adolescente, de serem abordados, de serem assediados, até de sofrer o ato, né, do crime de estupro de vulnerável. Então, preparar os filhos para enfrentar esses desafios do mundo é fundamental. Que quando você prepara seus filhos, já têm um entendimento, já vão agir de forma ativa, de forma dinâmica, quando acontecer uma situação dessa. Tem criança que fica paralisada, assim, sem noção nenhuma, porque nunca ninguém alertou desse risco, desse perigo que poderia correr. Que a gente sempre deve falar, fale tudo, conte tudo, não esconda nada. Verdade. Eu sempre oriento dessa forma. Sempre fale tudo, não esconda nada, porque eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar, nem te condenar por nada. Eu sou tua mãe e ninguém mais nesse mundo quer teu bem mais do que ele. Então, você tem que comunicar tudo. Não fale com estranhos e viver ali desconfiada, alerta sempre. Verdade. É isso que toda mãe tem que ser, todo pai, porque não tá fácil. E infelizmente com esses dados aí tristes aumentando aí no nosso estado, isso é preocupante. Toda a família aí tem que se ligar o seu alerta mesmo e não facilitar por mal lembrar. Às vezes eu estou num conselho de plantão, eu pego o plantão 8 da manhã, antes de se encerrar o dia, chega 2 denúncias. Cada dia da semana, cada dia tem um compromisso diferente, né? Sim. Então, às vezes, num plantão de um conselho 24 horas, chega 2 denúncias. Nossa. De repente, no outro conselho, pode chegar mais uma denúncia também. Se por dia é muito. É muita coisa, realmente. É muita coisa. É uma quantidade muito grande de denúncia que vem chegando de forma muito preocupante, sabe? Nossa, e quando nós conversamos com os pais, a gente fala com as crianças de forma muito superficial sobre o assunto, caminhar para os psicólogos, temos sociais que são mais preparados para abordar, mas o que nós chegamos a uma conclusão? Que geralmente o aliciador ele não chega de repente, de imediato. Ele vai fazendo toda uma abordagem, toda uma aproximação silenciosa, se aproximando para verificar, tal, tentando criar ali um vínculo, uma confiança, né? E agir no momento certo. Então, é muito importante que os pais possam observar quem está tendo contato direto ou indireto com seus filhos. E observar e ter a devida cautela, né? E orientar os seus filhos para evitar que aconteça esse mal tão terrível. Realmente é um ato de muita crueldade por parte de um pedófilo, né? De se aproximar de uma criança, assediar uma criança e praticar esse crime brutal. Mas aí, como eu falei, os pais têm a responsabilidade e o dever, um ato até de amor, né, de proteger os seus filhos, e agir de forma preventiva. Isso. Então fica aqui o nosso alerta, nossas informações nesse sentido aí. Muito obrigada, Fran. E algo mais vamos acrescentar? Algo que você não falou que gostaria de estar falando agora? Gostaria de concluir agradecendo mais uma vez pela oportunidade, né, para me colocar sempre à disposição. Cada vez que o conselheiro se pronuncia, é uma voz que está alertando, que está chamando a atenção, né? Está tentando despertar na sociedade uma atitude de prevenção, né? Alerta. Um alerta. Que quando você previne, você evita o pior. Quando acontece o pior, fica mais difícil de tratar. E como eu lhe falei, os danos vão ser para a vida toda e podem prejudicar uma vida que poderia ser uma vida mais feliz. Geralmente quem sofre esse estupro sofre um trauma, né, que vai afetar em muitos aspectos da vida. Então vamos prevenir, vamos evitar, vamos agir com antecedência antes que aconteça o pior. Esse é o nosso apelo, esse é o nosso pedido especial. Pois bem, nós conversamos aqui sobre estupro de vulnerável. Infelizmente, os dados vêm aumentando. É uma triste realidade que nós passamos aqui no nosso estado. São denúncias que estão acontecendo aí
no cotidiano, os números aumentando. E hoje nós conversamos aqui com o nosso conselheiro tutelar, o Franco Rocha, que nos passou aí essas informações para você, com a sua família, para você que é pai, que é mãe. Vire mesmo o seu alerta, ou digamos o seu desconfiômetro, porque às vezes daquela pessoa que você menos espera, ele pode estar ali aliciando seu filho. Não deixe seu filho só, vigie mesmo, porque nossas crianças, se Deus que livre assim de sofrer por um problema desse aí, que é o estupro de vulnerável, são sequelas carregadas aí para a vida inteira, que vão atrapalhar o desenvolvimento dessa pessoa. Vai crescer aí na vida uma pessoa desmotivada, uma pessoa cheia de problemas psicológicos, cheia de sequelas, porque por mais que tenha assim um acompanhamento psicológico, essa pessoa ela carrega a ferida para o resto da vida. E essa ferida ela não sara, fica lá a vida inteira. Ela segue a vida, mas com aquele trauma, até o fim dos seus dias. Infelizmente o papo não foi assim, como é que eu te digo, não foi assim uma coisa tão alegre de se passar, mas foi uma forma preventiva de alertar os pais a respeito aí do cuidado com seus filhos. E é isso, fique sempre alerta, mais cuidado com os nossos adolescentes, as nossas crianças. E nós ficamos por aqui com mais uma Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima. Fico grata aí pelo seu acompanhamento aí com a gente, ter nos ouvido até agora aí. Espero que isso tenha te deixado bem informado e bem precavido, de certo modo. Tchau, tchau. Até a próxima Entrevistas DPE.